Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje e pergunto ao primeiro secretário se é número legal. Há um número legal, presidente. Peço o vereador Tiago Maia faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos, com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes, de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibido. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que por um dia viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 13 de novembro de 2023. Aos 13 dias do mês de novembro de 2023, no Salão 9, vereador José Francisco Xavier, necessidade de Comendador Olivia Gasparian, realizou sessão ordinária com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando a leitura de trecho da Bíblia Sagrada e, na sequência da ata da sessão anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou de processo número 83 de 2023, mensagem executiva número 42, projeto de lei número 42 de 2023, que altera o inciso 3º do artigo 1º da lei número 804, de 4 de junho de 2013, da outras providências, e de moção número 23 de 2023. Na sequência, passou-se pequenas comunicações. O senhor presidente, na ausência da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, primeira vice-presidente, solicitou a vereadora Rosileia Gama, segunda vice-presidenta, que ocupasse a presidência para que pudesse fazer o uso da palavra. A vereadora Rosileia Gama assumiu a presidência e convidou o vereador José Fernando Schaeffer a ocupar a tribuna. O vereador iniciou seu discurso registrando que, devido à sabotagem em reservatório do Serviço de Água e Esgoto de Levi Gasparian, SAELEC, infelizmente os moradores de Fernandes Pinheiros sofreram com a interrupção do fornecimento de água. O vereador relatou que a situação era complicada, principalmente porque, com a onda de calor naquele período, as pessoas acomodadas sofriam ainda mais com a falta de água, e emendou que já informaram aos moradores da referida localidade a razão da interrupção do serviço. O vereador José Fernando Schaeffer afirmou que a equipe de Serviço de Água e Esgoto de Levi Gasparian, SAELEC, trabalhara incansavelmente para solucionar o problema e comentou que os sabotadores cortaram a tubulação que fazia o abastecimento e fizeram a ligação clandestina, procedimento conhecido como gato, na parte que saía da água. O vereador disse que os moradores de Fernandes Pinheiro e parte do conjunto habitacional Luiz Bento Argon sofreram com a falta do abastecimento da água no final de semana. Em a parte, o vereador Leonardo Francisco relatou que disponibilizara em rede social na internet vídeo no qual solicitara providências em relação à falta de água em Fernandes Pinheiro, e acrescentou que o problema já fora solucionado. O vereador adiantou que postaria outro vídeo em rede social na internet, no qual agradeceria o atendimento aos moradores da referida localidade. Retomando o uso da palavra, o vereador José Fernando Schaeffer comentou que no dia 10 de novembro, os fiscais do município e o secretário municipal de Meio Ambiente compareceram ao local em que ocorreu o ato de sabotagem, e emendou que existia uma torre de 100 mil litros de água em cada bairro para garantir o abastecimento. O vereador frisou que os munícipes não podiam sofrer com a interrupção do serviço por causa de um ato de vandalismo, e ressaltou que era fundamental a realização de investigação com o intuito de punir os indivíduos que causaram o problema. Continuando seu discurso, o vereador José Fernando Schaeffer aproveitou para solicitar aos munícipes que disponibilizassem, se pudessem, uma vasilha de água fresca em frente aos seus portões para os animais abandonados nas ruas. O vereador argumentou que era importante fazer a referida caridade para os animais que também sofriam com o excesso de calor no município. Em seguida, o vereador José Fernando Schaeffer, após encerrar seu discurso, reassumiu a presidência. Como não haviam mais oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia. Como não haviam matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente colocou em discussão a moção número 23 de 2023, de autoria do vereador Tiago Inês de Paula, na qual homenagearam o senhor Mamed Domingues Arneiro Neto, cabo da Polícia Militar.
O vereador José Fernando Sheik parabenizou seu par pela homenagem ao referido cidadão gaspariense, também presidente da Associação Família de Capoeira Raízes, destacando a importância do esporte como ferramenta fundamental para ajudar crianças e jovens e retirá-los das ruas. O senhor presidente, então, colocou a moção número 23 de 2023 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente adiantou que, devido ao feriado dia 15 de novembro, na quarta-feira, e ao feriado do Dia da Consciência Negra, na segunda-feira, no dia 20 de novembro, a próxima sessão ordinária seria realizada no dia 22 de novembro, no qual seria apreciado o projeto de lei número 42 de 2023, que previu o reajuste no valor de gratificação dos médicos plantonistas lotados no pronto-socorro municipal. O senhor presidente ressaltou que o município frequentemente perdia alguns profissionais na área médica, visto que muitos médicos aprovados em concurso público não permaneciam nos cargos por estarem insatisfeitos com os salários, o que obrigava o executivo a contratar por meio de processo seletivo outros trabalhadores da área. O senhor presidente afirmou que esperava que a aprovação da referida proposição fosse um incentivo para que os referidos profissionais pudessem dedicar seus serviços ao município. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente restou a presença dos vereadores Zé Fernando Schaefer, Nilton Ney de Oliveira, Tiago Ney de Paulo, Leonardo Francisco, Milton Mendes Henrique e a vereadora Rosileia Gama. Encerrando a sessão dos trabalhos da bolsa presenteada, que vai por mim, primeiro secretário, datado assinado, Comendador de Gasparian, 3 de novembro de 2023. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloca em votação. Vereador que, por favor, permaneça sentado, por contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata, da ata sintética. Ata da sessão ordinária do dia 20 de novembro de 2023. A sessão ordinária do dia 20 de novembro de 2023, por determinação do senhor presidente, não foi realizada devido ao feriado estadual do Dia da Consciência Negra, Comendador Levi Gasparian, 20 de novembro de 2023. Lida a ata e coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que, por favor, permaneça sentado, por contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço o primeiro secretário faça a leitura do expediente. Comendador Levi Gasparian, 14 de novembro de 2023, mensagem do Executivo, número 43 de 2023. Assunto: altera o artigo 1º da Lei 1221, de 6 de novembro de 2023, da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, tem a honra de submeter a essa Igreja Casa Legislativa, pelo alto intermédio de Vossa Excelência, o projeto de lei número 43, de 14 de novembro de 2023, que altera o artigo 1º da Lei número 1221, de 6 de novembro de 2023, da outras providências, a fim de que seja apreciado pelos ilustres vereadores. O projeto de lei, ora encaminhada, é de suma importância, uma vez que trata de inclusão nos termos a inclusão dos termos infraestrutura viária e urbana no artigo 1º da Lei Municipal número 1221, de 6 de novembro de 2023. A referida inclusão visa proporcionar uma melhor mobilidade urbana para os munícipes e o fomento do desenvolvimento socioeconômico. Assim, certo da habitual atuação que Vossa Excelência e os digníssimos pares dispensarão ao projeto de lei, que é de grande importância para a municipalidade, aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de lei número 43, de 14 de novembro de 2023, altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1221, de 6 de novembro de 2023, da outras providências. O povo de Comendador Levi Gasparian, por seus representantes, decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, o caput do artigo 1º da Lei Municipal número 1221, de 6 de novembro de 2023, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil até o valor de 18 milhões, nos termos da resolução do Conselho do CMN, número 4.995, de 24 de março de 2022, e suas alterações, destinadas à agricultura, cultura, defesa civil, educação, eficiência energética, esporte, iluminação pública, meio ambiente, modernização da gestão, saúde, segurança pública, vigilância sanitária e infraestrutura viária e urbana, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cláudio Manarino, prefeito.
projeto de lei número 45 de 22 de novembro de 2023. Estabelece as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento municipal de Comedor Livre Gasparian para o exercício de 2024 da outras providências. O povo do município de Comedor Livre Gasparian, por meio de seus representantes legais, decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A elaboração da proposta orçamentária para o exercício fiscal de 2024 observará as diretrizes gerais estabelecidas nesta lei, em cumprimento às disposições da Constituição Federal de 1988, artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Lei Orgânica Municipal, artigo 112, parágrafo 2º, da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, no que a ela for pertinente, e da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, artigo 4º, inciso 1, alíneas A, B e F, e será compatível com a PPA e a LOA para o período. Artigo 2º. A proposta orçamentária do município de Comedor Livre Gasparian para o exercício fiscal de 2024 contemplará os poderes legislativo e executivo, seus fundos municipais, empresas públicas, autarquias e fundações que vierem a serem criadas, compreendendo as receitas de todas as fontes e as despesas de acordo com a codificação funcional programática. Artigo 3º. As receitas se constituirão da seguinte forma: inciso 1, receita tributárias próprias; inciso 2, receitas patrimoniais próprias; inciso 3, receitas compartilhadas, transferências pela União e pelo Estado, de acordo com a Constituição Federal de 88, artigos 158 e 159; inciso 4, Lei Complementar número 87 de 96; inciso 5, receitas de convênios com a União, Estados, municípios, autarquias, fundações e empresas do poder público; inciso 6, receitas próprias diversas de acordo com a autorização e leis específicas municipais; inciso 7, receitas agrícolas, industriais e de serviços; inciso 8, alienações de bens; inciso 9, receitas de fundo de natureza contábil; inciso 10, empréstimos e financiamentos de prazo superior a 12 meses autorizados por lei específica, vinculados a investimentos e inversões financeiras; inciso 11, alienações de bens inservíveis. Artigo 4º. As previsões das receitas para o exercício de 2024 serão com base em cálculo efetuado por média aritmética dos últimos 8 meses do exercício de 2023, com contemplações, quando pertinente, observando-se os indicadores a seguir. Inciso 1, dados de órgãos especializados públicos e privados. Inciso 2, atualização e expansão do cadastro imobiliário. Inciso 3, expansão das atividades econômicas do município. Inciso 4, crescimento do PIB nacional e estadual. Inciso 5, previsão inflacionária para o exercício de 2024. Inciso 6, alterações nas legislações tributárias municipais. Inciso 7, intensificação das ações de fiscalização. Artigo 5º. Fica determinada a obrigatoriedade de um município prever, lançar e arrecadar todos os tributos de sua competência. Parágrafo único. O cálculo para lançamento, cobrança e arrecadação das contribuições de melhoria, quando ocorrer, será levado ao conhecimento dos contribuintes através dos órgãos oficiais de comunicação do município. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo projeto de lei propondo alterações na legislação, inclusive nas que dispõem sobre tributos municipais, se necessária a preservação do equilíbrio das contas públicas, a consecução da justiça fiscal, a eficiência e a modernização de máquinas arrecadatórias, a alteração das regras de uso e ocupação de solo, subsolo e espaço aéreo, bem como o cancelamento de débitos cujo montante seja inferior aos respectivos custos de cobrança. Parágrafo 1º. Os projetos de lei de aprovação que resultem em renúncia de receita em razão da concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária, bem como aqueles que vinculem benefícios de natureza financeira, creditícia ou patrimonial, ou que vinculem receitas, deverão conter cláusula de vigência de no máximo 5 anos. Artigo 7º. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa cujos custos para a cobrança sejam superiores aos créditos tributários, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Artigo 8º. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da receita, somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação. Artigo 9º. As despesas fixadas nas propostas orçamentárias para o exercício fiscal de 2023 contemplarão todas as categorias econômicas e se enquadrarão na condição funcional programática de acordo com a portaria número 42 de 14 de abril de 1999 do Ministério da Fazenda, Ministério de Estado do Orçamento e de Gestão e ainda
explicitação dos elementos da despesa de acordo com a portaria número 163 de 4 de maio de 2001 e alterações posteriores. Artigo 10. As despesas fixadas para cada unidade orçamentária serão liberadas em percentuais mensais de modo a não afetar o equilíbrio orçamentário financeiro. Caso as receitas não se comportem como esperadas, as despesas serão adequadas à nova realidade da arrecadação. Artigo 11. Ao fixar as despesas para o exercício 2024 da Lei Orçamentária Anual, conterá reserva de contingência que corresponderá a 0,5% das receitas correntes líquidas estimadas para o exercício 2023 e que se destinará ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, e também por abertura de créditos adicionais de acordo com o artigo 5º da portaria número 42 de 14 de abril de 1999. Artigo 12º. A proposta orçamentária para o exercício 2024 conterá os projetos e atividades previstas no PPA, podendo ser ajustados conforme o valor e prioridades, e serão executados de acordo com a efetiva realização da receita no período. Artigo 13. Para as despesas de capital fixadas em lei orçamentária para o exercício fiscal de 2024 que se destinarão à execução de projetos, serão observadas determinações. Inciso 1. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre os projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo os projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito. Inciso 2. Projetos cujas execuções já se iniciarem em exercícios anteriores terão prioridade na destinação de recursos. Inciso 3. Os novos projetos só terão início se houver capacidade financeira para sua execução no exercício ou se houver sua especificação no plano plurianual para mais de um exercício. Artigo 14. As despesas de pessoal serão priorizadas em relação aos outros gastos fixados à necessidade de expansão dos serviços públicos contínuos, desde que se situem em no máximo 60% da receita corrente líquida do município. Os poderes deverão observar os limites prudenciais estabelecidos no artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo único. As despesas de pessoal referentes a este artigo abrangerão: inciso 1, o pagamento de subsídios aos agentes políticos. Inciso 2, o pagamento de pessoal estatutário e comissionado no Poder Executivo e Legislativo. Inciso 3, o pagamento das obrigações patronais. Inciso 4, o pagamento de pessoal de programas específicos do SUS e da ação social vinculada à contratação, enquanto durar o repasse do Estado e da União para os mesmos. Parágrafo 2º, a administração pública deverá conceder a revisão geral anual até no mês de maio pelo índice INPC, nos moldes do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal vigente. Desde que atingidos os limites estabelecidos no artigo 19 e 20 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000. Parágrafo 3º. Nos casos da necessidade temporária de excepcional interesse público devidamente justificada pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores das áreas de educação e saúde, enquanto as despesas com o pessoal excederem 95% do limite estabelecido no artigo 20 do inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 15. Na concessão de recursos financeiros a entidades do setor privado, estritamente as entidades sem fins lucrativos, serão priorizadas as de reconhecida utilidade pública, oficialmente e preferencialmente voltadas para assistência social, desportivas e educativa, cultural e de preservação ambiental, sempre por lei específica que não a do orçamento. Artigo 16. Não será permitido o empenhamento mensal superior ao efetivamente arrecadado no mês correspondente. Sempre que possível, deve-se encerrar o mês com superávit. Em caso de ocorrer déficit no terceiro mês subsequente, limitar-se-á o empenhamento até que haja o equilíbrio entre receitas arrecadadas e despesas realizadas. Ficam excluídos os empenhamentos com despesas com recursos vinculados já recebidos. Artigo 17.
As receitas de capital transferidas pela União e pelo Estado só serão utilizadas vinculadas às despesas com projetos a que se destinarem, independentemente do exercício em que ocorrerem a sua efetiva realização, podendo ser abertas por decreto em conformidade com os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320 de 1964. Artigo 18. As receitas correntes vinculadas só serão utilizadas em despesas com atividades e projetos a que se destinarem, independentemente do exercício em que ocorrerem sua efetiva realização. Artigo 19. As transferências constitucionais compartilhadas transferidas pela União e pelo Estado, FPM, ICMS, IPI, Lei Complementar 87/96, IPVA e ITR serão lançadas pelos seus valores brutos, isto é, sem as deduções retidas nas fontes para o Fundeb, utilizando como dedução contas retificadoras. Artigo 20. A Lei Orçamentária para o exercício fiscal de 2024 consignará a dotação para desapropriação para fins sociais ou de interesse público, observado o disposto no artigo 46 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 21. A Lei Complementar para o exercício de 2024, a Lei Orçamentária para o exercício fiscal de 2024 não consignará crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Artigo 22. A Lei Orçamentária para o exercício fiscal de 2024 conterá autorização ao Executivo para abrir créditos suplementares até determinada importância, excluem-se do limite autorizado as despesas nas funções 10, saúde, 12, educação e aquelas relativas às despesas com pessoal. Artigo 23. Para o efeito do artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000, entende-se como despesas irrelevantes para fins do parágrafo 3º, aquelas cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei número 8.666 de 93, devidamente atualizado. Artigo 24. Os projetos incluídos de acordo com o PPA, Plano Plurianual, quando dependente de verba federal ou estadual, só terão início quando da liberação dos recursos vinculados. Artigo 25. Será estabelecido até 30 dias após a publicação da LOA, Lei Orçamentária Anual, Programação Financeira para as Receitas e Despesas e Cronograma Mensal de Desembolso, de que trata o artigo 8º da Lei 101 de 2000. Artigo 26. As ações desenvolvidas pelas unidades orçamentárias dentro de cada programa de trabalho deverão observar o controle de custos com base no metro quadrado de construções de unidades habitacionais, metro quadrado de construção de encostas, metro quadrado de construção de pavimentos em vias públicas, custo aluno ano com merenda escolar, ensino fundamental, infantil e maternal, tonelada ano com remoção de lixo urbano e do atendimento ano nas unidades de saúde, ação social e etc. Parágrafo único. As metas previstas serão executadas ao longo do exercício financeiro. Artigo 27. A proposta orçamentária do município para o exercício 2024 será elaborada com estrita observância ao programa de metas e de acordo com as seguintes orientações gerais. Inciso 1. Participação da sociedade civil. Inciso 2. Responsabilidade na gestão fiscal. Inciso 3. Desenvolvimento econômico e social, visando a redução das desigualdades. Inciso 4. Eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial nas ações e serviços de saúde, educação, cultura, esporte, lazer, segurança, habitação e assistência social. Inciso 5. Ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo à participação da sociedade. Inciso 6. A articulação, cooperação e parceria com a União, Estados e a iniciativa privada. Inciso 7. Acesso e oportunidades iguais para toda a sociedade. Inciso 8. Preservação do meio ambiente, apoio e incentivo à produção orgânica e destinação adequada dos resíduos sólidos, preservação do patrimônio histórico material e imaterial e das manifestações culturais. Inciso 10. Inciso... Oi? Deve ser o nome, tá 10. Revisão periódica do Código Tributário e atualização cadastral. Inciso 9. Ele inverteu aqui. Estruturação do plano diretor. Inciso 11. Programação da educação em horário integral em horário integral em todas as escolas municipais.
Inciso 12, valorização salarial das carreiras dos servidores públicos. Inciso 3, priorização dos direitos sociais do idoso, da criança e do adolescente, garantindo sua autonomia, integração e a participação efetiva na comunidade e defendendo sua dignidade, bem-estar e direito à vida. Inciso 14, promoção de políticas públicas em favor das minorias sociais. Inciso 15, priorização dos direitos sociais da mulher, promovendo o severo combate a qualquer forma de violência. Inciso 16, inclusão social das pessoas com deficiência. Inciso 17, modernização, eficiência e transparência na gestão pública por meio do uso intensivo de tecnologias. Artigo 28, as metas de receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida pública e dos riscos fiscais para o exercício 2023 a 2025, de que trata o artigo 4º da Lei 101 de 2000, estarão identificadas nos anexos desta lei. Artigo 29. O projeto de lei orçamentária poderá computar na receita. Inciso 1. Operação de créditos autorizadas por lei específica nos termos do parágrafo 2º do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1994, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 12 e no artigo 32, ambos da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, no inciso 3º do caput do artigo 167 da Constituição Federal, assim como, se for o caso, aos limites e condições fixados pelo Senado Federal. Inciso 2. Os efeitos de programas de alienação de bens imóveis e de incentivo ao pagamento de débitos inscritos em dívida ativa do município. Artigo 30. Na realização das ações de sua competência, o município poderá transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, mediante convênio, parceria, termo de colaboração, termo de fomento, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para a prestação de contas. Artigo 31. Fica vedada a realização pelo Poder Executivo de qualquer despesa decorrente de convênio, contratos de gestão e termos de parceria celebrados com entidades sem fins lucrativos, que deixarem de prestar contas periodicamente na forma prevista pelos instrumentos em questão à Secretaria Municipal responsável, com informações detalhadas sobre a utilização dos recursos públicos municipais para pagamento de funcionários, contratos, parcerias e convênios com os respectivos comprovantes. Parágrafo 1º. As entidades que tratam este artigo abrangem as organizações sociais, OSs, organizações da sociedade civil de interesse público, OCIPs, organizações da sociedade civil, OSCICs, OSCs e demais organizações assemelhadas. Parágrafo 2º. As informações relativas à celebração de convênios, contratos de gestão e termos de parcerias serão publicadas no portal da Prefeitura do município de Comodoro Levi Gasparian na internet. Artigo 32. O projeto de lei contendo as propostas orçamentárias para o exercício 2024, não sendo aprovadas pela Câmara Municipal até dia 31 de 12 de 2023, estará o Executivo autorizado a executá-las na proporção de 1/12 do orçamento anterior. Artigo 31. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas disposições em contrário. Cláudio Malarino, prefeito. Passando aí as pequenas comunicações. Como não há nenhum orador inscrito, nós vamos colocar o projeto de lei colocar os pareceres aí, o 084. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 84 de 2023, processo número 83 de 2023. Relatório, mensagem do Executivo, projeto de lei ambos 42 de 2023, que altera o inciso 3º do artigo 1º da Lei número 804, de 6 de junho de 2013 e da outras providências. Voto da relatora, como o projeto em exame se reveste plena legalidade, aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comodoro Levi Gasparian, 22 de novembro de 2023. Maria Aparecida Ribeiro, relatora. Conclusão, Comissão de Justiça e Redação reunida nesta data aprova o voto da relatora, transformando em parecer. Comodoro Levi Gasparian, 22 de novembro de 2023, Hamilton Mendes Henrique, presidente, Rosileia Gama, vice-presidenta. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 46 de 2023, processo número 83 de 2023.
Relatório, mensagem do Executivo e projeto de lei ambos 42 de 2023, que alteram o inciso 3º do artigo 1º da Lei 804, de 6 de junho de 2003, e da outras providências. Voto do relator. Como projeto em exame se reveste pela legalidade, aprova seu envio para apreciação do outro plenário, Comedor Olivia Gasparian, 22 de novembro de 2023, Thiago Frederico Maia, relator. Conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida nesta data, aprova o voto do relator, o processo número 83 de 2023, transformando em parecer, Comedor Olivia Gasparian, 22 de novembro de 2023, Maria Aparecida Ribeiro, vice-presidenta, Milton Mendes Henrique, membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, parecer número 38 de 2023, processo número 83 de 2023. Relatório, mensagem do Executivo e projeto de lei ambos 42 de 2023, que alteram o inciso 3º do artigo 1º da Lei 804, 6 de junho de 2003, e da outras providências. Voto do relator, com o projeto em exame se reveste pela legalidade, aprova o envio para apreciação do outro plenário. Comedor Olivia Gasparian, 22 de novembro de 2023, Thiago Frederico Maia, relator. Conclusão. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, reunida nesta data, aprova o voto do relator, o processo número 83 de 2023, transformando em parecer. Comedor Olivia Gasparian, 22 de novembro de 2023, Maria Aparecida Ribeiro, presidenta, Rosileia Gama, membro. Lidos os pareceres, coloco em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Senhor presidente, eu peço licença de intertício. Concedida, dispensa de intertício. Eu peço o primeiro secretário faça a leitura da emenda. Projeto de lei número 42, de 9 de novembro de 2023. Altera o inciso 3º do artigo 1º da Lei número 804, de 6 de junho de 2013, da outras providências. O povo... Já liu? Coloco em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Em relação à elaboração do orçamento, né, municipal, então, como tem o prazo de intertício de 20 dias, então a nossa próxima volta para poder aprovar esse projeto é 13 de dezembro. E também a mensagem que fala aqui sobre o 043, da alteração sobre a questão do empréstimo do Banco do Brasil, teve que fazer uma alteração aqui no que diz respeito à eficiência energética e a questão de infraestrutura viária e urbana, que não estava constando no projeto anterior. E na próxima sessão será apreciado. Então, como não há mais nada tratado, por encerrar o trabalho de hoje, agradecendo a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus permitir.